Marcelo, 34 anos, e essa é a história de como minhas irmãs tentaram me destruir, literalmente. Quando Clara e Marina exigiram que eu as deixasse alugar minha casa de férias para lucrar, eu disse não. O que veio depois foi uma trama digna de novela, manipulação, segredos obscuros e uma guerra familiar que quase arruinou tudo o que eu construí. Se você acha que conhece seus próprios irmãos, pense de novo. Clara, 27 anos, e Marina, 29, são minhas meias-irmãs. Crescemos juntos, mas sempre houve uma distância entre nós. Enquanto eu me esforçava para construir uma vida estável, elas viviam em busca do próximo grande golpe. Seja vendendo produtos milagrosos no Instagram ou promovendo esquemas de marketing multinível, minhas irmãs têm um talento especial para transformar oportunidades legítimas em algo duvidoso. Foi por isso que, quando elas apareceram na minha porta certa manhã, eu já sabia que estava prestes a ouvir mais uma das suas ideias brilhantes. Marcelo, precisamos da sua casa, Clara disparou assim que entrei na sala. Ela nem sequer esperou um cumprimento. Minha casa? Perguntei, confuso. Marina, sempre a estrategista, interveio. Sim, a casa de praia. Queremos alugá-la no Airbnb. É perfeita para turistas ricos, e podemos gerenciar tudo. Não, respondi imediatamente. Aquela casa é meu refúgio. Comprei-a para ter paz, não para virar um ponto turístico. Clara revirou os olhos. Você nem usa tanto assim. E, além disso, seria uma renda extra para todos nós. Eu trabalho duro pelo que tenho, retruquei. E não vou colocar minha privacidade à venda. Elas trocaram um olhar que eu conheço bem, o olhar de quem já planejou o próximo movimento antes mesmo de você dizer não. Você não entende, Marina continuou, sua voz suave, mas carregada de intenção. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre família. Família, repeti, incrédulo. O que isso tem a ver com família? Clara suspirou dramaticamente. Mamãe está com problemas financeiros, Marcelo. Dívidas enormes. Ela precisa de ajuda, e essa é a melhor solução. Meu coração gelou. Minha mãe, Helena, é uma mulher forte e independente que sempre cuidou de nós três sozinha. A ideia de ela estar em apuros era inimaginável. Por que ela não me contou nada? Perguntei, minha voz tensa. Porque ela não quer te preocupar, Marina respondeu rapidamente. Mas agora chegou ao ponto em que precisamos agir. Sua casa pode ser a solução. Abri a boca para responder, mas Clara me interrompeu. Escuta, Marcelo, se você realmente se importa com a mamãe, vai fazer isso. Ou será que você prefere vê-la perder tudo porque é egoísta demais para abrir mão de um pouco do seu conforto? Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era manipulação pura, e elas sabiam exatamente onde me pressionar. Vocês estão usando a situação dela para conseguir o que querem, acusei, furioso. Estamos salvando nossa família. Clara rebateu, levantando-se do sofá. Mas se você prefere ver tudo desmoronar, então faça isso. Só não venha pedir desculpas depois. Decidi confrontar minha mãe diretamente. Fui até a casa dela naquela mesma tarde, determinado a descobrir a verdade. Mãe, Clara e Marina vieram me pedir para alugar minha casa, comecei, sem rodeios. Elas disseram que você está com problemas financeiros. Helena me encarou, surpresa. O quê? Eu não tenho dívidas, Marcelo. De onde elas tiraram isso? Senti um frio na espinha. Então, elas mentiram. Minha mãe suspirou, sentando-se à mesa da cozinha. Essas meninas, sempre tentando encontrar maneiras de ganhar dinheiro fácil. Mas eu não sei de onde tiraram essa história. Tem algo errado aqui, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Naquela noite, decidi investigar por conta própria. Vasculhei as redes sociais de Clara e Marina, procurando pistas. Foi quando encontrei algo perturbador. Mensagens antigas nas quais elas discutiam planos para assumir a propriedade da casa de praia, e não apenas alugá-la. As mensagens que encontrei eram claras e chocantes. Clara e Marina não estavam apenas tentando alugar a casa para ajudar a família, elas tinham um plano muito mais elaborado. Em uma das conversas, Clara escreveu: se conseguirmos convencer o Marcelo a colocar a casa no Airbnb, podemos usar o dinheiro para pagar nossas próprias dívidas. E se ele resistir, temos o plano B. Plano B? O que diabos era isso? Marina respondeu na mesma conversa: o plano B é simples. Pressionamos a mamãe para assinar algum documento que transfira a propriedade para nós. Ela confia em nós, então vai cair direitinho. Senti meu sangue ferver ao ler aquilo. Minhas irmãs estavam dispostas a manipular até nossa própria mãe para tirar proveito da situação. Não havia limite para o quão baixo elas poderiam ir. Decidi confrontá-las imediatamente. Liguei para Clara, que atendeu com sua voz habitualmente falsa de preocupação.
Oi, Marcelo. Já pensou melhor sobre a casa? Ela perguntou, como se nada estivesse acontecendo. Vocês estão mentindo sobre a mamãe, respondi, sem rodeios. E pior, estão planejando enganá-la para tomar minha propriedade. Como podem ser tão desumanas? Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, Clara riu, nervosa. Do que você está falando? Isso é ridículo. Eu tenho provas, eu disse, firme. Li suas mensagens. Se vocês acham que vão sair impunes, estão muito enganadas. Você não entende nada, Marcelo, ela retrucou, agora irritada. Estamos tentando salvar nossa família, mas você sempre foi egoísta demais para ver isso. Desliguei o telefone antes que ela pudesse continuar. Sabia que precisava agir rápido. Minhas irmãs eram astutas, e se elas percebessem que eu estava ciente dos seus planos, poderiam antecipar o próximo passo. Na manhã seguinte, decidi reunir a família. Chamei minha mãe, Clara e Marina para um almoço de reconciliação. Era arriscado, mas eu precisava encerrar essa situação de frente, antes que algo pior acontecesse. Assim que todos se sentaram à mesa, minha mãe percebeu a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando de mim para minhas irmãs. Essas duas, apontei para Clara e Marina, estão tentando me enganar. E pior, estão usando você como desculpa para justificar seus planos sujos. Clara bufou. Isso é ridículo, Marcelo. Você está dramatizando por nada. É verdade, Marina acrescentou, cruzando os braços. Tudo o que queremos é ajudar a família. Basta de mentiras, interrompi. Eu sei que vocês não ligam para a mamãe. Vocês só querem dinheiro. Chegaram até mesmo a discutir maneiras de roubar minha casa. Minha mãe ficou boquiaberta. O quê? Isso é verdade? Clara e Marina trocaram um olhar nervoso. Mãe, ele está exagerando tudo, Clara tentou argumentar. Não estou, rebati. Eu tenho as provas. Vocês realmente acharam que poderiam me enganar assim? Minha mãe levantou-se, visivelmente abalada. Como vocês puderam fazer isso? Eu criei vocês para serem melhores do que isso. Clara começou a chorar, fingindo remorso. Mãe, nós só estávamos tentando ajudar. Chega, minha mãe gritou, batendo a mão na mesa. Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento. Vocês duas estão banidas desta casa até que aprendam a ser honestas. Aquilo foi um golpe duro para minhas irmãs. Elas nunca esperavam que nossa mãe tomasse meu lado. Mas eu sabia que isso não seria suficiente para detê-las. Nos dias seguintes, tentei relaxar, mas algo ainda me incomodava. Minhas irmãs não eram do tipo que desistiam facilmente. Eu precisava estar preparado para qualquer coisa. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado da família, alguém que eu não via há anos. Marcelo, preciso que venha ao meu escritório imediatamente, ele disse, sua voz grave. Há algo que você precisa saber. Intrigado, fui ao encontro dele. Quando entrei na sala, ele me entregou uma pasta com documentos oficiais. Recebi isso hoje, ele explicou. Clara e Marina estão processando você, alegando que a casa de praia pertence à família inteira e que você está privando-as de seus direitos legítimos. Fiquei pasmo. Isso é absurdo. Eu comprei aquela casa com meu próprio dinheiro. Sim, eu sei, o advogado concordou. Mas elas têm alguns documentos forjados que parecem dar credibilidade à história delas. Vai ser um processo complicado. Então, percebi o quão longe minhas irmãs estavam dispostas a ir. Elas não estavam apenas tentando me enganar, estavam dispostas a me arrastar para um tribunal e arruinar minha reputação para conseguir o que queriam. O processo foi rápido. Clara e Marina sabiam exatamente como jogar o jogo legal, ou melhor, como manipular as regras a seu favor. Apesar de eu ter provas claras de que comprei a casa com meu próprio dinheiro, elas apresentaram documentos falsificados que sugeriam que a propriedade era uma herança compartilhada. Meu advogado me avisou que isso poderia se arrastar por meses, talvez anos, enquanto tentávamos desmascarar suas mentiras. Mas havia algo mais preocupante: minhas irmãs estavam usando a mídia para criar uma narrativa pública contra mim. Em suas redes sociais, começaram a postar indiretas sobre um irmão egoísta e uma família dividida por ganância. A história delas era cuidadosamente construída para parecer que eu era o vilão da situação. Elas estão tentando te difamar, meu advogado explicou durante uma reunião. Se você não agir agora, sua reputação pode ser seriamente afetada. Eu sabia que ele estava certo. Mas como enfrentar duas pessoas que não tinham limites morais? Elas estavam dispostas a mentir, forjar documentos e até mesmo usar nossa mãe como escudo emocional para sair vitoriosas. Decidi dar um passo drástico, expor toda a verdade publicamente. Se elas queriam transformar isso em um espetáculo, então eu também entraria no jogo.
Criei uma conta anônima no Reddit e publiquei minha história completa sob o título "Minhas irmãs tentaram roubar minha casa e estão me processando por isso", no subreddit r/relationships. Sabia que o anonimato seria crucial para proteger minha identidade, mas também para alcançar o maior número possível de pessoas. A reação foi imediata. Minha postagem viralizou em questão de horas, gerando milhares de comentários e apoio de estranhos que tinham passado por situações semelhantes. Alguns usuários do Reddit sugeriram que eu contratasse um investigador particular para encontrar ainda mais provas contra Clara e Marina. Outros me incentivaram a entrar em contato com especialistas em fraude legal. Um comentário, em particular, chamou minha atenção: "Se elas usaram documentos falsificados, isso é crime. Denuncie ao Ministério Público. Não deixe isso passar." Aquilo foi um ponto de virada. Entrei em contato com as autoridades e comecei a reunir evidências para provar que os documentos apresentados por minhas irmãs eram forjados. Contratei um perito em documentoscopia, que confirmou minhas suspeitas: as assinaturas nos papéis eram claramente falsificadas. Ao mesmo tempo, continuei alimentando minha postagem no Reddit com atualizações. Compartilhei prints das mensagens que encontrei entre Clara e Marina, mostrando seus planos de manipulação. Também incluí depoimentos de amigos próximos e colegas que confirmavam minha ética e caráter. A pressão pública começou a surtir efeito. Clara e Marina perceberam que estavam perdendo o controle da narrativa. Suas seguidoras no Instagram começaram a questioná-las, e algumas até pararam de segui-las. Foi quando elas cometeram seu maior erro: tentaram retaliar. Clara e Marina decidiram gravar um vídeo para o Instagram, supostamente revelando a verdade. No vídeo, elas choravam e diziam que eu estava tentando difamá-las porque não queria ajudar nossa mãe. "Marcelo sempre foi egoísta", Clara disse, olhos marejados. "Ele prefere ver nossa família desmoronar a abrir mão de um pouco do seu conforto." Mas havia algo errado no vídeo. Ao fundo, era possível ouvir trechos de uma conversa telefônica, uma conversa que elas não perceberam estar gravando. Era Marina falando com alguém que parecia ser um advogado corrupto. "Precisamos acelerar isso antes que eles descubram os documentos falsos. Se isso vier à tona, estamos ferradas." Eu congelei ao ouvir aquilo. Aquela gravação era a prova definitiva de que precisava. Com a ajuda do meu advogado, enviei o áudio para o tribunal como parte da nossa defesa. O juiz responsável pelo caso convocou uma audiência emergencial. Quando o áudio foi reproduzido na sala do tribunal, o rosto de Clara e Marina empalideceu. Elas sabiam que tinham sido pegas. No final, o caso foi resolvido em meu favor. O juiz declarou que a casa de praia era exclusivamente minha e ordenou que Clara e Marina pagassem pelos danos causados, incluindo todas as despesas legais. Além disso, elas foram acusadas formalmente de falsificação de documentos e podem enfrentar prisão se repetirem qualquer ato criminoso no futuro. Minha mãe ficou devastada ao saber da extensão da traição de suas filhas. Ela decidiu cortar relações com Clara e Marina, embora eu soubesse que isso partisse seu coração. "Elas escolheram esse caminho", ela me disse certa noite, enquanto tomávamos café juntos. "Não posso permitir que continuem nos machucando." Após o julgamento, minha vida mudou de maneiras que eu não esperava. Clara e Marina desapareceram da cidade, literalmente. Elas venderam seus pertences, fecharam suas contas nas redes sociais e sumiram do mapa. Alguns meses depois, soube por um conhecido em comum que haviam se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe dos olhos curiosos e das consequências de seus atos. Mas a ausência delas deixou um vazio estranho em nossa família. Minha mãe, Helena, estava arrasada. Apesar de toda a traição, ela ainda as amava como filhas. "Elas são parte de mim", ela me disse certa vez, enquanto limpava lágrimas silenciosas. Mas às vezes, o amor não é suficiente para consertar tudo. Tentei ser um apoio para ela durante esse período difícil. Passei mais tempo com minha mãe, ajudando-a a organizar sua nova rotina e até mesmo incentivando-a a retomar hobbies antigos, como jardinagem e pintura. Foi uma forma de reconstruir algo que parecia quebrado dentro dela. No entanto, eu também carregava minhas próprias cicatrizes emocionais. A exposição pública no Reddit e o processo judicial me deixaram exausto. Havia momentos em que me perguntava se tudo aquilo valia a pena. Mas sempre que ia à casa de praia, sentia uma sensação de paz que me lembrava porque lutei tanto para mantê-la. Aquela casa era mais do que apenas uma propriedade, era um símbolo da minha independência e resiliência. Com o tempo, comecei a refletir sobre o que aconteceu. Por que Clara e Marina agiram daquela maneira? Será que foi apenas ganância ou havia algo mais profundo?
Conversando com amigos próximos e até mesmo com um terapeuta, percebi que grande parte do comportamento delas vinha de inseguranças enraizadas desde a infância. Sempre estiveram na sombra, primeiro como minhas meias-irmãs e depois como as irmãs que nunca alcançavam o sucesso. Talvez elas vissem a casa de praia como uma chance de provar seu valor, mas escolheram o caminho errado para isso. Isso não justificava suas ações, mas me ajudou a entender melhor a complexidade humana. Ainda assim, sabia que não poderia confiar nelas novamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Decidi usar essa experiência como uma lição. Comecei a escrever anonimamente sobre o caso em um blog, compartilhando dicas sobre como lidar com manipulação familiar e abuso emocional. Para minha surpresa, o blog ganhou popularidade rapidamente. Recebi mensagens de pessoas ao redor do mundo que enfrentavam situações semelhantes, e isso me deu um novo propósito. Um ano após o julgamento, minha vida havia se transformado de formas inesperadas. Continuei visitando regularmente minha casa de praia, mas agora convidava amigos e até desconhecidos que conheci através do blog para compartilhar aquele espaço. Era uma forma de retribuir a comunidade que me apoiou durante o processo. Minha mãe também começou a encontrar pequenas alegrias novamente. Ela se juntou a um grupo de jardinagem local e até adotou um cachorro chamado Bento, que trouxe luz de volta à sua vida. Ver o sorriso dela me fazia lembrar que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Quanto a Clara e Marina, ocasionalmente recebia notícias vagas sobre elas. Parece que estavam tentando montar outro empreendimento, desta vez vendendo suplementos naturais online. Não sei se aprenderam algo com seus erros, mas espero que sim. Todos merecem uma segunda chance, mas precisam estar dispostos a mudar. Olhando para trás, percebo que essa história não é apenas sobre uma briga familiar ou uma disputa por uma propriedade. É sobre a complexidade das relações humanas, os limites da lealdade e o preço da ganância. Eu saí dessa experiência mais forte, mas também mais consciente das sombras que podem habitar até mesmo as pessoas mais próximas de nós. Se você está lendo isso porque enfrenta algo semelhante, quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. Há sempre uma maneira de enfrentar a adversidade, mesmo quando parece impossível. E às vezes, a maior vitória não é derrotar alguém, mas preservar quem você realmente é.